uma coisa que é importante falar quando a gente fala de perdoar traição é que perdoar é diferente de continuar com a pessoa. A gente pode perdoar uma pessoa e excluir ela do nosso convívio diário. Eu não preciso conviver com ela. Perdoar é quando a gente tá com aquele assunto resolvido. Perdoar não é esquecer. Como é que a gente vai esquecer um fato tão marcante? A gente não tem problema de memória, só se tiver uma demência, né? Para eu esquecer um fato que me marcou. Perdoar é quando a gente lembra do fato, mas não sofre mais com aquilo. Aí eu tô resolvida comigo mesma, eu entendo a situação, não quer dizer que eu faria igual, que eu poderia fazer. Eu não preciso ter essa, eu posso perdoar uma pessoa de algo que eu jamais faria com ela, ela fez comigo, mas eu perdoo. Porque eu não sinto mais raiva, não sinto mais rancor quando eu lembro daquilo. Mas eu posso muito bem perdoar a pessoa, porque tudo bem, a pessoa fez, é infantil, foi imatura, foi impulsiva, precisava se reafirmar, ter autoestima baixa. Eu posso perdoar, mas eu posso concluir que perdoo, isso não me machuca mais, não sinto mais raiva daquela pessoa, mas também isso me fez perceber que não é o tipo de pessoa que eu quero conviver, não é o tipo de pessoa que eu quero continuar na minha vida. Então não quer dizer que perdoar é continuar com a pessoa. Por isso que é muito comum a gente ouvir, e essa é uma verdade, que perdoar faz muito melhor para nós do que para o outro. Porque eu posso perdoar e nunca mais ver aquela pessoa na minha vida. Muitas vezes a gente nem teve oportunidade de falar para aquela pessoa, olha, eu te perdoei por aquilo, passou um tempo, naquela época eu não consegui, mas agora eu consegui te perdoar. E isso a gente não precisa estar falando só de relacionamento entre parceiros, né? Entre relacionamento romântico. A gente pode falar entre amigos, entre familiares, entre colegas. Às vezes aconteceu uma coisa na época, a gente não conseguiu perdoar, passa muito tempo e depois a gente lembra, poxa, hoje eu perdoaria, eu já não sinto nada pela aquela pessoa, hoje eu perdoei ele. E isso a pessoa não pode nem ficar sabendo, mas no momento que a gente percebe que a gente perdoou, nos faz muito bem. Porque a gente se liberta daquela sensação ruim, daquele sentimento ruim. A gente consegue se sentir mais leve. Então o perdão é muito mais para nós mesmos do que para o outro que traiu. E o outro que traiu, eu posso perdoar ou não, e é independente de eu continuar com aquela pessoa. O que a maioria faz, não perdoa e continua o relacionamento. E aí o que acontece? Aquilo, toda vez que ela lembra, ela se machuca, independente do comportamento posterior do outro. Sempre que ela lembra, ela se machuca porque ela não conseguiu perdoar. Todas as brigas, ela lembra da situação, reclama, fala de novo que foi traída, joga na cara, usa aquilo como algo para atingir o outro, o que não é legal. E toda vez que ela lembra, é ela mesma que se machuca de novo. Porque a gente fica alimentando uma coisa que nos faz sofrer, só faz a gente criar uma nova ferida com a mesma situação e sofrer de novo pelo mesmo fato. Sofrer tudo de novo. E lembra de novo e fica remoendo. Nesses casos, o melhor é não continuar com a outra pessoa. Então é muito mais a gente se avaliar. Eu vou conseguir perdoar. E eu posso também, do contrário. Tanto quanto eu posso não perdoar uma pessoa que eu amo muito essa pessoa, mas eu não consigo perdoar. Eu não consigo entender. Eu não consigo não sofrer com a situação toda vez que eu lembro, apesar de amar muito aquela pessoa. E nessa situação também não é legal continuar o relacionamento, porque senão você vai ficar se machucando, mexendo numa ferida aberta de novo. E tem a outra situação, que é aquela pessoa que não ama mais e mesmo assim consegue perdoar, mesmo não amando o outro. E pode terminar o relacionamento, porque a experiência faz com que, poxa, eu vi que eu não amo mais, não vou continuar, mas aquilo não me fere. Eu consegui compreender os motivos do outro, eu não faria o mesmo, mas eu entendi que as condições que ele tinha eram de reagir daquela forma. Porque a gente não precisa, para entender algo, ser exatamente como a gente iria agir.
A gente pode simplesmente perdoar porque eu entendo que aquela pessoa é imatura, porque eu entendo que aquela pessoa tem N defeitos, eu entendo a situação que a gente estava passando, às vezes é uma fase e a outra pessoa pode não ter recursos para lidar com situações de pressão, com crise. Então eu tenho que primeiro entender por que aquilo aconteceu e ver primeiro em você antes de conversar com o outro. Se você tem condições de perdoar ou não a traição, que você só vai ter condições quando você se analisar sozinho, sem o outro. Não tem que esperar que o outro te faça provar alguma coisa. Você tem que ver primeiro com você, se você tem condições de conviver com isso. E de ficar, né, conversar, explorar bastante a situação, tem que conversar, não pode ser aquele assunto que não se fala, exatamente para depois não ficar voltando. Porque depois na primeira briga vem uma oportunidade de falar mais alguma coisa. Ah, e sobre aquele assunto que tu me traiu, me fala mais isso, foi numa situação dessa ou não? Então não é legal. Então quando acontecer, tem que conversar bastante sobre o assunto, tirar as dúvidas, entender o do outro, ver se realmente o outro tá arrependido, por que ele fez isso, por que ele acha que errou. Ver muito bem a opinião dos dois. Perdoou, resolveram continuar juntos, aí esquece. Aí não tem essa, porque senão muitas vezes acontece que o traído usa o relacionamento para a traição que aconteceu no relacionamento para manipular o outro. Quer ganhar vantagens, quer dizer, mas olha o que eu fiz por você. E aí toda situação vai ter sempre aquela desculpa. Olha o que eu fiz pra você. O outro vai estar sempre devendo alguma coisa. E o que não pode deixar é um ficar se aproveitando de uma situação dessa. Se perdoou, se continuou, se resolveram continuar juntos, bola pra frente. Sem ficar jogando na cara toda hora o que o outro fez. Vamos ver o que vocês... Tem bastante gente falando. Tayane, sou de Sergipe, muito legal. Eu perdoei, mas não tive volta. Hoje vejo que não amo. É isso aí, Tayane. Muitas vezes a gente perdoa, não nos machuca mais, mas também a gente não quer mais arriscar aquele relacionamento para nossa vida. Isso também é bem comum. O Tony Rodrigues, nunca traí nenhuma que namorei, só não sei se fui traído. Eu não sei o que é trair, pois acho que se eu trair, eu mesmo me entrego, porque não sei mentir. A maioria das pessoas tem dificuldade em trair para alguém que a gente tem muita intimidade, né? A gente pode ver que é muito comum traição, mas ainda é mais difícil aquela pessoa que tem um caso, que fica, né, mentindo assim pro outro. Apesar de ser muito comum, não é a maioria, é diferente, né? Então, que bom pra você, Tony. E ser traído, ninguém tem total controle disso, né? Se já foi traído ou não. Inácio Gregório, fui traído e traí no meu casamento, me abri, essa pessoa jogou minha culpa e não confessou o próprio erro, sofri muito. É isso aí, né, Inácio? Porque é bem diferente quando a gente usa de uma lealdade e o outro não, e ainda fica usando isso. E o mais comum, pessoal, é exatamente isso. As pessoas, elas se perdoam da traição e continuam juntos. Mas, na verdade, é que não perdoaram a traição e estão juntos mais por problema também com a sua própria autoestima, de... Ai, fui traído, mas não fui trocado. A pessoa ainda continua, né? Teve essa experiência, mas continua preferindo ficar comigo. Então, a pessoa acaba se maltratando ao ponto de continuar um relacionamento mesmo não tendo perdoado. A gente tem que avaliar, a gente consegue conviver com isso? É muito mais importante do que saber a reação do próximo. Mas ele vai me dar motivos, não vai? É muito mais importante dentro de nós a gente saber se tem condições ou não de perdoar. Ariane Alves... Oi, boa noite, eu perdoei, mas não consigo lidar com essa situação, me sinto muito humilhada. Ariane, é exatamente isso. Se a sensação que você sente ainda é humilhada, é porque você não consegue perdoar. Porque aquilo ainda te machuca muito. Então, o que você precisa fazer? Você tem que avaliar, né? Se não vai dar certo, se vai continuar sempre vindo essa sensação de inferioridade, de sentir que o outro tá te maltratando, e é por isso que talvez você diga que se sente humilhada, aí realmente é melhor você não seguir adiante com essa relação. Tem pessoas que realmente não sabem lidar. E não tem certo nem errado, pessoal.
são tipos de personalidade. Algumas pessoas sabem lidar com isso, outras não. E por isso que a gente sempre tem que se conhecer e se avaliar. Eu sei lidar com isso? O que pra mim quer dizer uma traição? Então, cada vez a gente tem que se avaliando e vendo. Porque independente do que o outro fizer, quem não consegue perdoar é muito mais de si do que do comportamento do parceiro depois. É muito mais a ver com o que você pensa, com as suas próprias inseguranças, com a sua forma de lidar com a desonestidade. Tem pessoas que entendem melhor, outras não conseguem. E não tem certo nem errado. Você tem que saber o certo e o errado pra você. E o que é o certo pra você? Você não ultrapassar os seus limites, os seus valores, não se submeter a nada por achar que não vai ter outra pessoa, por achar que uma pessoa é melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém, tá? Então avalia você, eu sei lidar com isso, essa pessoa que eu quero continuar junto, vale a pena realmente eu investir? Quais são os sinais que ela me deu até hoje? Se valem a pena ou não, o que ela já me sinalizou